Ótimo. Tadeu, Boa noite. aqui nós temos o hábito de informar de onde você é oriundo, qual é a casa que você trabalha. Pode dizer para nós? Sim, eu sou do Grupo Espírita Irmão Fego, trabalhador. Irmão Fego, se não me falha a minha memória, se não é a mais antiga, é uma das mais antigas do estado de Sergipe, né? Isso. E nós temos lá como presidente, como é o nome dela? Doutora Rosimeire. É a doutora Rosimeire. E o Irmão Fego, quais são os trabalhos que tem no Irmão Fego? Tem muitos trabalhos. Nós temos uma equipe do Evangelho no Lar há mais de 30 anos. Aqui dentro da cidade nós saímos, né? Levando a sementezinha do Evangelho no Lar. Nós temos um enxoval de bebê na nossa casa, que é promoção social. Atendemos mães, família na Terra Dura também. Nós temos trabalho dentro da nossa casa com 80 famílias, que é o Integrar. Temos a mediúnica, né? E temos as doutrinárias. Temos bastante trabalho. Enxoval de bebês, nós entregamos também. E as cestas básicas com as mães. Quando nós estávamos para encerrar as atividades da casa física, no aspecto físico, nós entramos em contato com o presidente do FEG e conseguimos doar pouca coisa. Eu pedi que ela dissesse qual era a maior necessidade do que a gente estava doando, e ela nos informou, e para nós foi uma alegria muito grande saber de que aquilo que foi muito útil durante muitos anos para nós estava tendo continuidade numa outra casa irmã, que é o Irmão Fego. E já foi apresentado, e agora eu vou apresentar. Eu estou como presidente do Instituto Espírita Paulo Estevão, tá? E esse novo trabalho é um trabalho que, por enquanto, é experimental, mas tudo indica que vai ficar até minha diretora aguentar, né? E de vez em quando ela diz que vai morrer, vai estar assim, cansado, mas está aí. Continua trabalhando. Né? Né? Eu digo que vaso ruim é difícil quebrar, mas ela não acredita. Mas vamos que nos interessa. E já que você falou que um dos trabalhos fortes lá do Irmão Fego é o Evangelho no Lar. E me parece que é o que você está se propondo a falar do Evangelho no Lar. Perfeito. Eu fiquei muito interessado e eu queria aproveitar, começando, fazer uma pergunta para vocês, que é que toda a família, todas as pessoas, Tadeu, que adentram numa casa espírita, ouve que o Evangelho no Lar é uma das coisas mais importantes dentro da doutrina espírita, porque foi criado pelo Cristo. Isso. E eu gostaria de começar assim. Por que o Evangelho no Lar é tão importante dentro da doutrina espírita, ou se esse Evangelho no Lar ele é importante também em outras religiões? Eu acredito que ele é importante em todas as religiões. Por que assim, Tadeu? Por quê? Nós vamos reunir a nossa família em torno do amorável Mestre Jesus. Eu acho que é muito importante nós reunir a nossa família para mostrar um pouco de Jesus Cristo, já que nós falamos sobre tudo dentro das nossas casas. Mas e Jesus fica onde? E todo mundo diz, quando eu morrer eu quero ir para o céu. Mas não conhece Jesus Cristo. Não abre as portas para receber o amorável Mestre Jesus. E muitas vezes nós esquecemos das palavras de Jesus Cristo. Aonde tiver uma ou duas pessoas, eu estarei presente. Então, por que não dentro do nosso lar? Boa. Que é uma oficina, né? A gente sabe, Sim. né? É uma grande oficina, está ali. Porque se eu não gostar do Senhor, eu mudo o roteiro. Mas um filho complicado, o que é que eu posso fazer? Um esposo que bebe, o que é que eu vou fazer? E outra coisa muito importante, né? Nós precisamos compartilhar com o Cristo as nossas dificuldades. Porque ele disse que ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então eu preciso ter esse contato com o nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente na nossa casa. Porque muitas vezes a gente vai nos templos, né? Os templos estão cheios, mas na verdade estão olhando, né? A roupa, o cabelo. Quando nós trazemos para dentro da nossa casa o Evangelho no Lar, é Jesus. O objetivo é Jesus. Tadeu, eu entendi a importância e eu estou maravilhado com isso, porque me parece, da forma que você está falando, me parece que isso foi criado pelo Cristo, né? Quem criou essa coisa de Evangelho no Lar? Jesus? Na casa de Simão Pedro, eles se reuniam. É aquela casa que chamam
Como é o nome mesmo que ele deram? A casa do... Do caminho. É essa mesmo? Poxa, pode contar um pouquinho disso para nós? Como chegou até aí, até eles? Então, no livro, né, Jesus no Lar, ele fala o seguinte, que Jesus estava na casa de Simão Pedro e quando a conversa dentro da casa não se fazia produtiva e menos edificante. Sim. Jesus chama todos, né, para conversar, para edificar. E Jesus ainda diz mais o seguinte, ó, você ganha do mestre o alimento para a tua mesa. E por que não estar ao redor dela, né? A sementeira da felicidade e da paz. Eu acho que aí já dá um toque bem importante, entendeu? Por que não? E aí vamos mais profundo ainda, que Jesus não está preocupado com a quantidade de pessoas, mas sim com a qualidade das pessoas para ficar com o evangelho dele. Porque perguntaram a Jesus Cristo se ele podia deixar um talismã. Eles, quando tiver saudade minha, vá no meu evangelho, vamos conversar. Mas será que nós estamos conversando com Jesus Cristo? Será que nós temos esse tempo para ficar com Jesus Cristo? Porque nós precisamos estar com o Mestre Jesus. Nós precisamos, ele é o intercâmbio entre nós e Papai do Céu. E por que nós ainda estamos presos a um Jesus distante ou um Jesus que está amarrado? Não. A doutrina traz para nós o Jesus vivo dentro de cada um de nós, precisando utilizar as nossas mãos em prol do outro, as nossas pernas em prol do outro. Esse é o Jesus que Kardec passa para nós, um Jesus vivo e ativo, para nós, né, buscar dentro de cada um de nós o melhor para a obra do Cristo. Porque às vezes a gente pensa que servir a Jesus Cristo é o palestrante, é o padre ou é o pastor. Não. Todos aqueles que fazem a vontade de Papai do Céu estão caminhando em destino a Jesus Cristo. Você falou uma coisa aí, Tadeu, que me chamou bastante a atenção sobre quantidade. Um dia eu conversando com uma pessoa, eu fazendo um atendimento fraterno, e ela se queixando de alguma coisa, e eu perguntei se ela fazia evangelho no lar. Ela chegou para mim e disse, Alberto, eu tenho uma vontade muito grande, mas o que é que ocorre? Meu marido não quer fazer, meus 2 filhos não querem fazer, e como é? Eu vou fazer sozinha? Como é que você... Eu estou lhe fazendo essa pergunta porque você me falou em termos de... Então, coisa... é bem oportuna a pergunta, porque pelo seguinte, imagine, o senhor espírita e sua esposa evangélica, e aí, o que acontece? Mas nós não estamos fazendo, rememorizando, estudando, vivenciando o Cristo? Isso. Na minha casa, eu realizo o meu evangelho, eu e Papai do Céu, e a espiritualidade, porque minha esposa é evangélica e ela não condiz com o espiritismo. Sim. Nós se respeitamos as religiões. Eu já levei, né, da nossa casa de oração para a igreja dela, o bazar, o sopão, tudo isso nós levamos para a igreja evangélica. Porque eu acho que a religião de Jesus é o amor. As faixas que colocam somos nós humanos. Mas a partir do momento que o amor começa a reinar, vai unificando as coisas. E quando o senhor falou sobre a importância do evangelho no lar, né, tem uma história que é bastante interessante. Que tinha um rapaz, ele bebia muito, mas ele sempre achou que a família, faltava alguma coisa na família dele. E aí ele buscou um médium. Disse, olha, ele tem um médium muito bom. É interessante a história. E ele vai buscar esse médium. Quando chega lá, o médium diz, olha, aí tá fácil de resolver. Faça o evangelho no lar. E pronto. Aí ele chegou em casa, reuniu a família. Se todo mundo aí, o médium disse para nossa família estruturar evangelho no lar. A filha já grávida com a criancinha, o menino usava droga, a mulher doente, ele alcoólatra, ainda tinha sogra. E aí ele começou a fazer evangelho no lar. Não deu certo. Aí ele voltou lá, seu médium, tem alguma coisa errada. O que está errado? Lá em casa, não mudou nada. Disse, rapaz, eu esqueci, me perdoe. Um daqueles da sua casa é Jesus Cristo. Trate muito bem. É mesmo, seu médium? Disse, é. Não se preocupe não. Tranquilo. Eu vou resolver isso agora. Chegou lá, juntou todo mundo aí. Aí juntou a família. Quem de vocês é Jesus? Bora. Aí, meu Deus, papai está muito bêbado, Jesus. E aí, o que foi que aconteceu? A moral da história, ele começou a cuidar bem. Ele disse, eu acho que Jesus é minha sogra. E aí ele acordou de manhã cedo, preparou aquele café e levou para a sogra. A sogra olhou para ele, beba primeiro. Já desconfiada, né? E aí ele disse, não. Aí começou a tratar bem a sogra. Não, mas eu acho que ela não é Jesus, não. Eu acho que é minha filha. Aí chamou a minha filha. Eu tenho sido bom pai, eu bebo muito. Eu estou meio desequilibrado, mas eu te amo muito. Eu quero agora ser seu amigo, de verdade. Eu vou te ajudar. E ele começou a conviver bem com a filha. Então,
Ele observou que não era a filha. Eu acho que vai ser meu filho. E aí ele buscou o filho, que era drogado. Meu filho, eu tenho sido um mau pai, me ajude. Nós precisamos formar nossa família para valer mesmo. Aí o filho começou a família começou a ter outra harmonia dentro de casa. A mulher muito doente. Ele chegou de manhã cedo, saiu, arrumou umas flores, entregou a ela, se assustou, disse, oxê, eu não sou um bom marido não, mas eu preciso melhorar. O moral da história, gente, a família é outra. O amor começou a reinar aos pouquinhos. Quem na nossa família não tem alguém que está precisando do aconchego? Quem não está precisando do aconchego? Então, quando nós buscamos Jesus para dentro da nossa casa, gente, não tem mais trevas. Não existe. É luz. E luz permanente. E às vezes nós esquecemos desse ponto. Porque muitas vezes nós, eu amo Jesus, eu amo o Papai do Céu. Mas não amo a pessoa que está dentro da nossa casa. E aí? Nós não estamos lendo o Evangelho ainda certo. Nós estamos só copiando o Evangelho mentalmente. Mas viver o Evangelho, né, é amar. Porque Jesus foi crucificado. Porque ele nos ensina simplesmente a amar. Olha como nós estamos distantes das coisas. E amar é fundamental. Nós nunca encontramos Jesus doente, porque ele tinha amor. Amor é vida, e vida com plenitude. E falta para nós essa vivenciação do amor para com o outro. Porque uma mãe sempre ama o filho, por mais errado que ele seja. Porque é fruto dela, ela sabe o potencial daquele filho. Então a gente precisa começar a compreender, buscar Jesus para dentro da nossa casa. Uma vez por semana. É muito importante, gente. Dia e horário para nós realizar o nosso evangelho. Para tudo. Desliga o televisor, desliga o celular. Para Jesus Cristo, gente. Para viver esse momento com Cristo e em Cristo. O que acontece? Vamos marcar o dia e horário para o nosso evangelho. É segunda-feira. Beleza. 18 horas. Não pode ser segunda 18 horas, segunda 19, então vamos fazer na terça. Por quê? Porque nós precisamos criar o hábito. E a espiritualidade tem um compromisso com a nossa casa de se fazer presente, não na hora do evangelho, mas já de manhã. Harmonizando a todos nós naquele ambiente ali. A paz de Jesus começa a reinar. Não é a toque de caixa. Isso não existe. Mas nós vamos começar a sentir dentro de nós a paz transbordando. Nós temos mais paciência com os nossos que nós pedimos lá atrás para convivermos juntos, para as arestas nossas mesmo. Então marcou o dia do evangelho no lar. Beleza. A hora está marcada. Aí eu lhe pergunto, aí chega uma visita. O que eu tenho de fazer se chegar a visita? Aí é hora do meu culto. Eu não posso parar meu culto, é muito importante. É 15 a 20 minutos com o Mestre Jesus. E os amigos dele ali dentro da minha casa. Olha que privilégio eu estou tendo. Aí chega uma visita, eu vou parar meu evangelho. De jeito nenhum. Amigo, é hora de meu evangelho. Quer participar? Venha. Não, então você vai ter que esperar. E aí, vamos pensar que a visita vem participar. E a visita incorporou na hora do evangelho. O que eu vou fazer agora? Para na hora o evangelho. Mas se a visita dizer é papai, aí eu sou curioso. Mas papai, como é que está a sua situação, papai? Quem disse que ali é papai? Qual foi o médico que viu? O melhor médico do mundo, ele só faz cirurgia dentro do hospital. Ela tem ferramentas. Papai, eu estou no centro espírita, o senhor vai lá que nós vamos conversar. Que lá tem um ambiente todo favorável para esse momento. Aqui é hora de meu evangelho, hora de paz. E eu preciso ter paz da minha casa. Porque se nós abrirmos para a nossa casa vai virar um inferno. Então a gente precisa começar por aí. Vamos ler o evangelho. É um livro pequenininho, de mensagem, senão vamos pôr o evangelho. O que também pode acontecer no evangelho? Eu estou lendo aqui o evangelho. Papai, aqui isso não está por aqui, papai, olha. Na próxima semana, papai não vem para o evangelho. Porque não é hora de estar apontando dedos para terceiros. É hora de nós explanar a palavra. Todo mundo ali vai captar. Cada um no seu limite, cada um na sua evolução. Ó, aqui está batendo. Pronto. Leu o evangelho, fez seu comentário, vamos fazer a prece, uma águazinha já aí pronta, para a espiritualidade fluidificar, vai colocar medicamento de acordo com a necessidade de cada um da casa, vai sentir um gosto diferente, faz a prece final, e aí a vida continua. Aí eu dizia, aí você pode ir assistir televisão. Aí eu fui repreendido num culto que nós realizamos, que a mulher contou uma história muito interessante.
eu fiquei assim de... Ela tem um filho autista. E ela fez o evangelho muito bem feito e terminou. Ela ligou a televisão e estava naquele... Pá, 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 pá. Aí o filho autista veio do quarto. Disse, mamãe, essa distante era Kardec, era Jesus. E tá agora assim, mamãe. O menino estava no quarto e era autista. Olha a importância do evangelho no lar. Olha a importância do evangelho no lar. E muitas das vezes, né, os moradores não estão dentro do lar. Estão na faculdade, estão trabalhando. Mas a energia do Cristo vai ficar ali. Ele é contagiado. E outra coisa muito importante do evangelho no lar. É muito importante. Você que está fazendo um tratamento espiritual numa casa espírita e não realiza o evangelho no lar, ó, está incompleto. Por que está incompleto, Tadeu? Porque não tem mais espírito bobo. Não existe mais isso. Ah, eu fazendo meu trabalho, meu tratamento no feigo. Ah, eu vou pro feigo. Olha, no feigo eu tenho uma paz. E por que você não busca essa paz para dentro da tua casa, criatura? Por quê? O espírito vai na porta do feigo, ele não entra não. Você vai, toma um passe, sai leve, toma água purificada, para. Meu, graças a Deus eu estou bem. Quando chega em casa, tá tudo virado. Por quê? Porque o espírito fica na porta. Quando você sai, eles vão para casa. O que é que o culto traz de bom, de maravilhoso? O evangelho. Ele não tem por onde correr agora. Só tem duas opções para esse irmãozinho. Ou ele vai embora, ou você vai ganhar um amigo espiritual maravilhoso, porque você está mostrando Jesus Cristo para ele. Você não está julgando ele, está mostrando amor para com ele. É diferente. Então a gente precisa começar a compreender esse amor de Jesus Cristo, né? E muitas das vezes nós ficamos só entre encarnados. Não, é universal. Não importa a condição onde nós estamos, material ou espiritual. O amor do Cristo, ó, ele está aí. Precisa nós só abrir os braços, abrir os corações, para chegar até o outro, sentir o outro, porque muitas vezes a gente acha que a caridade é dar uma roupa, é uma cesta básica. Aí eu te pergunto, e quem está no hospital, acamado, ele quer uma cesta básica? Ele quer dinheiro? Ou ele quer uma mãozinha na cabeça? Alguém para conversar? Então muitas vezes, né, a caridade está ao alcance de tudo e de todos. Ah, não faço caridade, porque não quer. Porque uma das maiores caridades que Jesus deixou para nós é suportar uns aos outros em nome dele. As pessoas difíceis em nome dele. Então a gente precisa começar a compreender o Evangelho do Cristo ao todo, vivenciando ele ao todo. A oportunidade que eu estou tendo, que a todo instante nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar para Jesus Cristo. Tadeu, você citou uma coisa aí maravilhosa e me fez lembrar na nossa casa, e eu tenho essa observação para poder lhe apresentar, dois tipos de tratamento e quase que parecidos. Só que uma era mais um processo mais obsessivo e o outro era um processo mais, vamos dizer assim, sintomático de depressão. Nós observamos, nossa equipe, de que foi mostrado para mim, a equipe espiritual, que me fez a pergunta, dos dois casos, quem obteve o resultado mais rápido e está vivenciando isso com muita felicidade? Eu disse, poxa, fica um pouco difícil de eu lhe responder, porque deve ter alguma coisa além disso aí que eu não... A minha mediunidade, a minha visão para a coisa não alcançou. E aí chegou o irmão que estava conversando comigo, o doutor Pietro. Ele chegou e disse o seguinte, aquele que fez verdadeiramente o Evangelho no lar obteve o resultado mais rápido. E aí eu cheguei à conclusão, e aquilo foi uma lição tão grande, que não basta você só ir para o centro espírita. Não. Né? Não basta, por exemplo, uma desobsessão, eu estar com um processo obsessivo, sendo diagnosticado pela instituição, e eu só ir para as sessões ou assistir às doutrinárias, nem sempre é o suficiente para poder eu me livrar desse irmão equivocado. E a gente observa que tudo isso, e mais você trazendo Jesus para você com o Evangelho no lar, o resultado é melhor. Totalmente. Para lhe dar uma chancezinha também, você dar continuidade na sua explanação, que está belíssima, o Joana de Ângeli diz o seguinte, o médium que tem uma qualidade de evidência boa, na casa, no apartamento, onde quer que seja, que ele olha, ele sabe que vai dizer, olha, Tadeu, lá no 10º andar daquele edifício está tendo um Evangelho no lar.
Com certeza. da luz que irradia, isso aí. Então, tudo isso que você está dizendo, eu estou aqui juntando as peças e dizendo, puxa, o quanto o irmão está sendo feliz com suas palavras. E eu gostaria de saber mais uma coisa de você, ô Tadeu. Qual é a verdadeira importância, além de trazer o Cristo para a sua casa, aonde esse casamento, doutrina espírita, evangelho no lar, consegue ser um casamento perfeito? Eu acredito muito no seguinte, entendeu? O que nós vamos deixar para nossa família. Sim. O que nós vamos deixar para nossa família? O que é que as pessoas se preocupam hoje em dia de deixar? Patrimônio para a família. Mas a maior riqueza nossa é deixar para nossos filhos, né? Jesus. O casamento maior que nós podemos deixar, onde nós, ao partir daqui, é sentir que nossos filhos ficaram encaminhados para Jesus Cristo. Esse que é o grande casamento e a grande felicidade de qualquer pai e de qualquer mãe. Aí quando o senhor estava falando sobre o evangelho no lar, né, a gente sabe que quando a gente realiza o evangelho no lar, um quarteirão é iluminado. E outra coisa importante, toda casa que realiza o evangelho no lar, ele cria energeticamente, né, uma proteção para a casa. Muitas vezes os espíritos entram na nossa casa, não é com o estado de obsessão, não. Eles se sentem vivos, encarnados, e aí está chovendo, o relâmpago, ele invade a casa. Então, a partir daí, a gente começa a ver as coisas quebrar, a desarmonia dentro de casa, e não sabemos por quê. Porque a porta estava aberta. E quem realiza o evangelho no lar, não entra. Ele toma um choque e ele volta. E quando você estava falando sobre, né, os dois tratamentos, tem uma história muito interessante do rapaz que estava na casa espírita há 5 anos. E ele não conseguia ter êxito no tratamento dele. Rapaz, tem pessoa que chega aqui 3 meses, já está boa, estou aqui 5 anos e não consigo ter êxito. Tem alguma coisa errada com a casa. Mas se você parar para raciocinar, por que uma pessoa com 3 meses fez o tratamento, está boa e o senhor não está? Aí o mentor disse, pergunte a ele, o que é que ele vai fazer quando ele ficar bom? Aí o cara disse, sim, mas aí vamos pensar, o senhor vai tomar um passe ali agora tal, e vai ficar bom. Rapaz, vou tomar um ali danado. Aí o cara disse, tá vendo por que ele não pode ficar bom? Ele tem que ficar na enfermaria ainda. Ele não está pronto para receber a cura. A gente precisa começar a compreender, né, o que nós estamos pedindo ao Cristo, se realmente nós merecemos. O que nós vamos fazer com o talento que nós iremos merecer? E outra coisa, né? Como é que eu estou buscando Jesus Cristo? O cego Bartolomeu, ele incomoda todo mundo. Mas será que eu consigo incomodar todo mundo em busca de Jesus Cristo? Ou ainda estou tímido para buscar Jesus Cristo? Fico distante de Jesus Cristo. Temos que ver os personagens que buscam Jesus com ênfase. Cala a boca, Jesus, filho de Davi. Ele insistindo, todo mundo mandando ele calar a boca, e ele não calou a boca. Então, o Evangelho no lar traz para nós, né, para a nossa família, esse chamamento de Jesus Cristo. Marcar um encontro. Jesus vai estar na minha casa, tal dia e tal hora. Olha a beleza da doutrina espírita, abrindo o leque para que possamos ter Jesus dentro da nossa casa. Vivenciar Jesus dentro da nossa casa, sem precisar ir ao templo. Jesus vai estar aqui comigo. Então, muitas das vezes, né, nós pecamos por isso aí. Ou eu vou para o centro, ou eu vou para tal religião, que lá eu tenho paz. Então, a doutrina vem trazer esse ponto fundamental de esclarecimento. Precisamos compreender o que Jesus disse. Se eu tiver 1 ou 2 pessoas, eu me faço presente. Então, eu preciso e eu posso trazer Jesus Cristo para a minha família. Eu preciso trazer Jesus Cristo, né? Quando eu vim lá para cá, eu fiquei a pensar sobre esse projeto aqui de vocês. Quantas pessoas podem estar no leito de dor, ouvindo isso aqui? Numa penitenciária, ouvindo isso aqui. A gente não tem nem noção da beleza, das bênçãos que esse projeto está levando por aí afora, gente. Porque às vezes nós fazemos prece por estar sofrendo. Um governante pode orar para outra, cair aí, começar a assistir, ver Jesus por outro olhar, para olhar de Kardec. A posição que ele está agora ali, o que eu posso fazer pelo meu semelhante? Então, a doutrina traz essa chave, é uma chave. Como nós conhecemos Jesus antigamente e depois de Kardec. Porque Kardec tira todas as alegorias. Porque você está sofrendo, você não é coitadinho, coisa nenhuma. Porque Jesus diz, pega a tua cruz e segue-me. Nós esquecemos, achamos que Jesus é carregador. Eu entrego tudo nas mãos de Jesus, viu? E aí, eu fico isento dessa situação.
Não, Jesus diz, eu vos aliviarei. A cruz é sua, companheiro. Venha comigo. Então, muitas vezes, o que nós precisamos como suporte é esse evangelho. É buscar Jesus Cristo, um compromisso com o amorável Mestre Jesus dentro da minha casa, com meus filhos. Não importa se meu filho vai participar ou não. Eu faço o meu evangelho. Eu sei que todos serão beneficiados com o perfume do amorável Mestre Jesus dentro da nossa casa. Tadeu, me diga o seguinte, partindo do princípio de que toda semana nós temos um horário certo, o dia certo na semana, tudo certinho, como é que nós, que vamos praticar esse evangelho no lar, podemos fazer para que aquilo não vire um hábito e que não seja uma flor que exala e a gente não sente nada de perfume? Como que nós podemos fazer que aquilo não se torne um hábito? Olha, amanhã é dia do meu evangelho e temos que fazer. Como é que nós podemos fazer? O que conselho você dá a essas pessoas que ainda estão fazendo evangelho no lar por comprometimento ou por medo ou por obrigação, que ainda não conseguiu adquirir a consciência, não de Jesus, um santo como vê, mas sim de um espírito altamente evoluído, inteligente, que veio nos falar há 2000 anos atrás coisas que até hoje a própria ciência tem dificuldade de discernir, de explicar tudo aquilo. A ciência, especialmente a psiquiatra, né, que ele nos traz coisa, mas esse cidadão não era bom da cabeça, não, porque o que ele está dizendo é impossível, né? E tanto sei que uma vez consideraram ele louco, você sabe disso, quando ele estava reunido, e acharam que ele estava falando uma opção de coisa, mandaram dizer a Maria, vai lá que seu filho não está bem da bola. Então, nos ajuda aí nessa parte para que não vire um hábito. É um compromisso espiritual maravilhoso, que muitas vezes as pessoas carregam muito evangelho no lar. Mas é uma conversa com Jesus Cristo. Não precisa ser um capítulo todo, vai ficar cansativo aquilo ali. É um trecho que dá para a gente conversar sobre Jesus Cristo. Vamos conversar sobre Jesus Cristo, gente. Não tem que ser aquele compromisso, tem que ter aquela formatura toda, não. É a coisa mais simples que nós podemos fazer. Assim como nós estamos conversando? Isso, mais ou menos isso? Perfeito. Todo mundo desarmados. Não é porque tem religião X ou H. Não. Nós vamos falar de Jesus Cristo. Vamos falar de amor, que Jesus Cristo é amor. Então muitas vezes fica cansativo por quê? As pessoas querem embutir no outro a doutrina de uma hora para outra, esquecendo que nós estamos num processo de evolução cada um. Você vai falar agora, o outro vai absorver mais tarde. Mas a semente foi plantada. A criança está aqui no evangelho no lar. Ela está ali, está sendo plantada. Porque a criança pode ser criança no corpo e o espírito. Então, olha a beleza da doutrina espírita. Não pode ser uma coisa cansativa. Tem que ser uma coisa gostosa, harmoniosa, né? Vou colocar aquela musicazinha suave e sentir a presença dos trabalhadores. É muito interessante isso. Olha, às vezes a gente vai fazer culto na casa das pessoas que têm animais. Os animais fazem uma festa. E a dona da casa fica preocupada. Ah, meu Deus do céu, olha, esses animais não são assim não. Moça, tenha calma, não se preocupe não. Daqui a pouco eles vão se acalmando. É a presença dos trabalhadores do Cristo que os animais percebem, vê. Não se preocupe não. Aí daqui a pouco as coisas vão se acalmando. Tá vendo aí? Tem uma história bastante interessante. Olha, no feio é o seguinte. As pessoas chegam, eu estou precisando de um culto no lar, porque meu pai não está legal. E a pessoa só passa o endereço e a equipe vai até lá. E aí nós, em um dos bairros daqui de Aracaju, a equipe chegou lá e a pessoa era de outra religião. E ela já ficou bem distante. Aí pediram o evangelho aqui. Bom, eu não fui. Aí, podemos fazer? Pode. Aí sentamos e a mulher bem distante de nós. Assim. Aí fizemos o evangelho, fizemos a prece, cantamos o hino na nossa casa. Podemos ver o paizinho da senhora? Pode, tá ali. Nós fomos até lá, demos um passe nele, agradecemos a Jesus a presença dos trabalhadores e fomos embora. 5 da manhã, a criatura estava ligando pra gente. Pelo amor de Deus, quando é que você vai voltar? Foi a única noite que meu pai dormiu. Ele dormiu e eu dormi. É a importância do evangelho no lar. A importância do evangelho no lar. Quer dizer, às vezes as pessoas têm uma religião, mas está distante do Cristo Jesus.
você busca Jesus Cristo para dentro da nossa casa, o que tiver, ele vai começar a corrigir. Então, Tadeu, podemos chamar isso de evangelioterapia? Também. Muito bom. Rapaz, interessante. Você tem citado coisas aí que estão me levando a grandes reflexões. E eu queria fazer uma pergunta bem pequenininha para você. Certo. Mas, hein? Tá certo. Mas essa é tão pequena que fica até difícil de você ver, mas você levar isso à sua consciência plena e transportar isso ao sentimento do amor que o coração pulsa quando você fala do Mestre Jesus, que é só a doutrina espírita que pode fazer evangelho no lar? Não. E por que a maioria de outras religiões ou outras denominações religiosas cristãs não promovem tanto isso? Exatamente. Então, nós partimos na frente. Porque Kardec traz para nós o Jesus vivo, ativo, o Jesus ativo. Se Jesus é ativo, ele precisa estar na minha casa também. Então, as religiões, né, elas não passaram, não abriram isso para a população, para o povão. Então a gente precisa começar, né, a divulgar Jesus vivo, que vem na minha casa, que visita o meu lar. E a doutrina traz essa abertura, essa coisa mais linda, fazer esse encontro nosso aqui. Nós estamos aqui. Quantos amigos espirituais maravilhosos estão aqui nos assistindo? Nossa casa se torna um verdadeiro hospital de almas. Aqueles que passaram por aqui, que não conheceram Jesus, que não conheceram a fraternidade, que não tiveram família, é trazido para o Evangelho no lar. Vem haver uma família reunida em nome de Jesus Cristo. Começa um trabalho maravilhoso no mundo espiritual e as pessoas, né, aquela família vai ganhando cada vez mais amigos espirituais maravilhosos. E outra coisa, no início, que vai fazer o Evangelho no lar, tem muitos impedimentos. O telefone toca, a criança chora, a chave desaparece. Por quê? Precisamos ter a persistência para com Jesus Cristo. Ô Tadeu, tem muitas pessoas que ainda acreditam que Jesus não existiu. Que Jesus foi uma história inventada para aprisionar as pessoas a uma determinada religião, ou uma determinada seita, ou alguma coisa. Você, com a sua vivência espírita, de religiosidade, vamos dizer assim, falando com tanta veemência sobre este evangelho que é maravilhoso, eu queria que você me dissesse uma coisa, uma prova da existência de Jesus. Você, com seus estudos, com seu conhecimento todo sobre o evangelho, como que você poderia passar para aqueles nossos irmãos que estão em casa nos assistindo, para que fosse, vamos dizer assim, uma coisa assim que, puxa, eu vou fazer esse evangelho, porque esse Jesus, uma prova da existência do Cristo. E posso ir dizendo assim, quem foi verdadeiramente Jesus, para ser uma prova dessa, assim, como se fosse um impacto para a gente tirar de mim qualquer dúvida que exista no coração, que esse homem existiu, porque tem muita gente que diz, não pode uma pessoa ser tão boba, tão tola, tomar um tapa, virar o outro lado, perdoar quem traiu ele e uma série de coisas, e a gente tem que acreditar num homem desse? E que mensagem você tem para essas famílias que estão agora talvez até em desespero, com filhos com uma vida equivocada, nas drogas e algumas coisas, alguns pais de família tomando rumos diferentes? E o que é que você pode trazer para que a gente possa confiar verdadeiramente neste Cristo, neste ser maravilhoso? É porque muitas das vezes, né, nós estamos presos em nós mesmos, né? E às vezes nós não queremos acreditar em algo superior a nós. E nós chama o quê? Egoísmo? Isso como é que chama? Apego? Egoísmo, o egoísmo, a vaidade nossa, né? Não tem ninguém maior. Arrogância também. Agora imagine se não tivesse Jesus Cristo, com toda a mensagem dele, com tudo que ele vivenciou, nos mostrando o amor, o perdão para com o próximo. O que seria de nós? Olha para pensar. Não, Jesus não existe, certo? O que seria de nós sem uma direção, sem um caminho a seguir? Ele é caminho, verdade e vida com plenitude. Então nós precisamos começar, não é acreditar em Jesus Cristo aleatoriamente, não. É a vivência do Cristo. É o que ele promoveu para cada um de nós, está a promover todos os dias.
Jesus precisa. O que muitas vezes acontece, como o senhor falou aí, a família está desorientada. Aí a pergunta é, vá naquela casa. Vocês conseguem fazer o evangelho? Vocês estão orando? Como é a convivência com Jesus Cristo? Porque muitas vezes o senhor desabafa aqui, fora minha vida todinha. E para Jesus não temos ainda essa afinidade de estarmos com Jesus Cristo. Então se eu não tenho afinidade, eu não conheço. Todo mundo que eu conheço, eu tenho afinidade. Eu vou bater o papo, eu vou conversar. E nós precisamos criar essa afinidade com Jesus Cristo para nos fortalecer. Nós só vamos poder nos fortalecer quando nós conhecermos Jesus verdadeiramente e especialmente na visão de Kardec. Porque eu estou nessa família. Será que Jesus errou o endereço, me deu esse filho, me deu essa esposa, me deu essa filha? Não podemos mais pensar assim. Não cabe mais. Tadeu, eu tive uma senhora que chegou para mim e falando horrores de Deus. Quem é souber sou eu. Olha, veio ela, o marido e uma criança pequena. No dia anterior, ela tinha sepultado uma filha de 14 anos, que teve aquela dengue hemorrágica, aquela onda que houve. E ela falando mais palavrões horríveis com relação a Deus. Mas não foi conversinha fiada, não estou inventando não, é palavrões mesmo de baixo calão horrível. E eu deixei ela desabafar bem, eu não disse nada. Ela levou mais ou menos uns 5 minutos, denegrindo a imagem de Deus, de tantos outros. Quando ela terminou, eu disse, a senhora já terminou? Ela disse, já. O que a senhora veio buscar aqui foi o quê? Eu queria que o senhor me explicasse como é que um Deus desse leva minha filha com 14 anos, uma moça inocente, uma moça boa, uma moça isso, aquilo, outro. Eu disse, a senhora tem razão. Agora, tudo isso aconteceu com sua filha porque a senhora foi culpada, eu dizendo para ela. Culpada de quê? A senhora largou sua filha à toa, a senhora deixou ela namorar com qualquer um, E nisso ela foi me inchando. E quando eu percebi que ela estava mesmo inchando, entendeu, direção? Aí eu fui aumentando. Ela aí bateu assim na mesa. Para quem é o senhor? Que autoridade o senhor tem para dizer que eu fui culpada de ter acontecido isso com minha filha? Eu digo, a mesma autoridade que a senhora tem de falar mal de Deus. Se a senhora não conhece Deus, a senhora não pode falar. Isso. A mesma coisa que a senhora está dizendo, eu não lhe conheço e eu estou falando. Então é a mesma autoridade. E aí eu fui explicar a ela, foi que ela foi entender. E a única coisa que eu disse era o seguinte, quem é que a senhora convidaria para a sua casa? Teria uma festa, o encontro dos jovens. A senhora queria jovens problemáticos para morar com a senhora ou para fazer um trabalho do Cristo? Ou como era que a senhora queria? Claro que eu ia querer jovens bons, sem maldade, sem... Então, foi essa escolha que o Papai do Céu teve com sua filha, porque ela era uma moça boa. Ou a senhora queria que ela crescesse, passasse por diversos problemas, ou talvez fosse assassinada. O que era que a senhora não estaria dizendo agora desse Deus? Isso. Tá? Então, a partir desse princípio, dessa força divinal, do Pai do Cristo, do nosso Pai, que Jesus nunca chamou Deus, eu faço a vontade do meu Pai que está no céu, certo? E que conselho você daria hoje com relação ao Evangelho no lar, a esta crença, a esse pessoal que quer melhorar de vida? Porque quantos já chegaram lá, já fazem Evangelho no lar, mas tudo que eu peço a Deus eu não alcanço, tá? Me explique mais ou menos se o Evangelho é uma coisa tão forte, tão potente, tão maravilhoso. É luz em nossas vidas, né? É interessante porque é o seguinte, ó. Análise bem, minha família está perfeita. Meus filhos fizeram faculdades e está todo mundo empregado. E agora meu filho arrumou uma menina que é drogada e traz para dentro de casa. Vamos parar para pensar agora. Veja bem, se a família está estruturada, se nós achamos, né, que está estruturada e vem uma pessoa desequilibrada, Jesus colocou, é para que nós possamos equilibrar ela, salvar ela. E muitas das vezes o que é que nós fazemos? Não, minha família está pronta. Quer dizer, cadê a caridade? Cadê o amor para com o próximo? Você acha que Jesus ia pegar uma pessoa desequilibrada e colocar numa família também desequilibrada? Ela não vai se ajustar. Ela pega a família que está estruturada e traz aquela pessoa bem desequilibrada para realmente ver se nós estamos equilibrados com Jesus Cristo. Porque a menina vem desequilibrada, ela vem desorientada. Mas se ela encontrar, né, naquele aconchego, harmonia e paz, ela vai se tornar uma pessoa melhor. Uma coisa, mas se não der certo isso, Jesus é culpado? Não, de jeito nenhum.
É a nossa vaidade e a nossa prepotência. E muitas vezes nós não queremos, né, arregaçar as mangas para trabalhar para o Cristo Jesus, que aí é diferente. Porque todo mundo quer o pacote pronto, mas não quer embrulhar o pacote. E Jesus chama nós para isso aí, ó. Vamos trabalhar. Você agora com isso aí, você está me chamando a atenção de uma coisa. Então quer dizer que muito de nós não fazemos o evangelho no lar porque não quer renunciar Exatamente. o domingo, o sábado, uma noite, é isso? Os Minutos. Para ficar com Jesus E também Cristo. não quer renunciar a algumas coisas que não condiz com os ensinamentos do Cristo. Você acha que o insucesso é por causa disso? Ou porque muita gente não faz o evangelho no lar porque ainda está preso a essas coisas? Isso, também. É tudo isso junto. Veja bem, a importância do evangelho no lar. Porque muitas pessoas, vamos supor, no meu caso, eu poderia muito bem não fazer, que minha esposa é evangélica. Sim, Aí tudo não, bem. entendeu? Agora você está falando do Cristo, né? O mesmo Cristo que ela fala na igreja dela. Exatamente. Então, muitas vezes, as pessoas não querem ter esse atrito dentro de casa. Mas não é atrito. Aí tem que respeitar. Porque é evolução. Se ela está nesse patamar de tem que respeitar. Ela não é feliz ali? É. Não adianta pegar ela, levar para o centro espírita e ela não ser feliz. Jesus só quer, quando você esteja, que você esteja feliz, esteja bem. Se não estiver bem, aí não é seu local ainda. Vá buscar o seu localzinho. Então, o evangelho no lar, ele traz essas renúncias. Ah, mas as pessoas dizem, mas como é que eu vou fazer? Lá em cá todo mundo é católico. Eu digo, mas todo mundo passou pelo catolicismo, meu amor. Você se reúne, vai ao seu quarto, faça seu evangelho, cria esse compromisso. Tem pessoas que ela começa sozinha, vem observar, porque vai vendo a verdade. O dia e a hora, ó, é hora de mamãe ali agora, por favor, desliga o televisor, mamãe está no culto dela. E aí a pessoa vai dizer, pai, mamãe vai já 10 anos, eu vou ver o que a mamãe está fazendo. E vai aconchegando, e vai criando a oportunidade do Cristo tocar o coração daquela criaturazinha. E ela é envolvida, porque Jesus não quer nada forçado. Ele quer coisa, ó, mesma coisa do espiritismo. Ele só faz assim, colocar nas suas mãos, quer ou não quer. Então a gente fica à vontade. Então o evangelho no lar traz essa amorosidade para todos nós. E tem gente, é interessante demais o evangelho no lar, porque as mulheres começam a se calar e o marido começa a ficar bruto. Mas você agora quer ser santa, você agora eu falo, você fica caladinha, diga alguma coisa. Ela, não, tá tudo tranquilo, se preocupe não. Porque Jesus começa a fazer o processo de nós, a renovação íntima dentro de nós. Porque só briga dois se os dois quiserem. Então a mulher começa a ficar tranquila. Tem um caso que o cara chega brigando com a mulher, no evangelho no lar, não faz aqui não, na mesa. Ela foi pro quarto, não faz não. Aí ela foi fazer no banheiro. E aí, ó, anos fazendo no banheiro. Só que quando ele desencarnou, ele vem agradecer a ela. Ô Tadeu, me diga o seguinte, é possível você chegar a fazer o evangelho no lar porque a dor bateu na sua porta? Às vezes precisa doer para você procurar o Cristo? É aquela, vamos dizer, aquela máxima de que se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso cabe também no evangelho do lar? O senhor já respondeu, veja bem. Se não tivesse a dor, eu coloco a mão aqui em cima do fogo e vai queimar meu braço, eu não tinha dor. A dor é o alerta. Tem algo errado. Então eu preciso buscar quem? Jesus. E aí o gostoso está aí. Eu busco Jesus por a dor, mas depois eu vou pelo amor com ele. Aí tu vai colhendo frutos de paciência, de serenidade, de tranquilidade. E as pessoas dizem, você é tão diferente, por que você tem? Nada. Agora sim, agora me diga o inverso. E aquele que procura sem a dor, por que existe essa maravilha? Por quê? Me explica aí para que... Alô, direção, está no tempo já? Pode continuar. Não estamos, Então, já estamos no fim. Já, pronto. Então veja bem. Aquele que procura com amor, pelo amor, ele já despertou. É o Jesus Cristo. Então ele não precisa mais sofrer para buscar Jesus Cristo, né? Então a gente não precisa compreender o seguinte, é a palavra de Jesus Cristo. Se você não vir, o Senhor falou, por amor, vem por a dor. O gostoso de Jesus está aí. Nenhuma das minhas ovelhas se perderão. Então, se você está distante de Jesus Cristo... Agora, veja bem. Então, eu acredito que 90% dos que chegaram ao Espiritismo é por a dor. Na nossa casa, eu conheço 2 pessoas que buscaram porque gostaram, porque tinha Chico. Mas a gente chega lá já no resto, já, ou não tem mais o que gastar. Já gastou tudo, não tem mais nada.
Eu mesmo perdi tudo quando eu cheguei lá. E aí o velho Silvio Santos me deu um abraço e disse, meu filho, essa casa é sua. Eu disse, esse velho é doido. Porque no estado de obsessão que eu estava. E aí, quer dizer, aquele abraço, gente, é que nós precisamos fazer na nossa casa de oração. Então, ó, é acolher. Estou lá há uns 35 anos naquela casa. Você me fez pensar uma coisa. Aqui você estava falando, eu venho trabalhando, quando se fala no Cristo, eu boto minha mente para trabalhar, porque eu vou buscar esse Jesus lá de Jerusalém, você me faz dar um passeio muito grande nesse Oriente Médio lá. Me diga o seguinte, Tadeu, a pergunta não é complicada, ela é muito, mas é muito simples. Se a gente não acostuma as nossas crianças pequenas, que ainda não completou ainda a reencarnação, Isso. onde ela não tem domínio, ela está conhecendo que os seus pais têm que ter respeito, obediência, uma série de coisas, porque ainda não fechou a reencarnação. Ela está começando a se adaptar com o ambiente e conhecer que tem hierarquia naquela casa. Se a gente não cria os nossos filhos com o evangelho no lar, lá na frente vai ser difícil, vai ser fácil, como é que vai ser? Então, os nossos filhos, né, é uma argila que o Papai do Céu coloca nas nossas mãos para a gente moldar, para entregar ele de volta. Como é que eu vou entregar essa argila que eu estou moldando a Jesus de volta, a Papai do Céu de volta? Então, a criança, né, ela precisa fazer parte. Não é que ela vai ser espírito, mas ela precisa conhecer Jesus Cristo. E conhecer Jesus Cristo, né, pela visão já de Kardec, a coisa mais ampla. Não é o Jesus mais preso, não. É a visão ampla de Jesus Cristo. As suas atitudes vão ter consequência, campeão. Não é Jesus que vai te castigar, não. Mas as suas atitudes, você tenha cuidado. Porque você vai pagar o preço. Então a criança já começa a vivenciar Jesus por uma visão, mas não de Jesus que está ali, quando você desencarnar, aí ó, não, vai para o céu, não, você vai para o inferno. Não, é uma continuidade da minha caminhada em busca da minha evolução espiritual. Então, pequenininho, já precisamos colocar ele ao lado da mesa, a participar, a fazer um Pai Nosso. Porque é muito interessante, o senhor está falando, a gente chega em casas de família, fazendo evangelho no lar, que a mãezinha, gente, não sabe fazer o Pai Nosso. Você imagina essas crianças. As nossas casas de oração precisam começar a trabalhar urgentemente a adolescência. Porque o pessoal da casa espírita, tudo já está idoso. E o movimento precisa começar a buscar os jovens para trabalhar. Envolver os jovens, se eu estou numa casa que meus pais são espíritas, eu estou convivendo ali aos pouquinhos. Levar as crianças para a evangelização. Precisa levar as crianças para a evangelização. Porque você não está indo por cento, porque você não leva seus filhos. Tem um lugar para ficar, para educar seus filhos. Que muitas das vezes o menino está no estado de obsessão, que vai atacar o pai vai fazer o tratamento. Aí o que vai acontecer? Vai pegar a criança. E a gente sabe de casos, né, que criança, o jovem é quem paga o pato. Tem um caso muito interessante, isso que nos passou foi de Valdo, uma jovem que entra no estado de obsessão de uma hora para outra. E aí ela está amarrada, camisa de forças, e o pai chegou e disse, olha, Divaldo pode ajudar ela. Aí Divaldo disse, traga ela para cá. E o pai leva a jovem para lá. Quando o Divaldo olhou, né, do lado da jovem tinha um jovem. Aí ele chamou ela, mas estava numa obsessão tão grande já, subjugação. Venha, meu irmão. E aí ele veio em direção a Divaldo. Aí Divaldo disse, agora tire a camisa de força. Aí os médicos, você é louco, vai quebrar tudo isso aqui. Aí Divaldo, não se preocupe não, tire. Aí tirou a camisa de força. Aí começou a conversar e perguntou, o que é, meu irmão, que essa jovem te deve? Aí ele disse, ela nada, o pai é que me deve. Ele botou para trabalhar na padaria, não me pagava, fazia eu assinar e depois eu dormia em cima das tábuas. Para atingir ele, que ele não podia chegar até ele, eu atinjo ela. Então, olha a importância, né, do evangelho no lar, para toda a família. A proteção espiritual que nós ganhamos a realizar o nosso evangelho no lar. A bênção de Jesus Cristo. Gente, a gente precisa começar a compreender, né,
a importância de nós trazermos Jesus para dentro da nossa casa. É uma horinha, um dia por semana, é 20 minutos, mas que nós possamos delatar os nossos corações, sentir aquela paz, aquela tranquilidade. O que nós estamos vendo no dia a dia? As pessoas no trânsito, numa correria de manhã cedo. Aí a gente tem que parar para pensar, como é que está aquele lá daquela criatura? Que desequilíbrio, porque a primeira sociedade é a nossa casa, minúscula. Eu vou sair daqui e vou para uma sociedade maior. O que estou levando da minha casa para a sociedade maior lá fora? Temos que rever isso aí. Como é que está a minha casa? E a partir daí sim, se minha casa não tem paz, eu não posso nem comprar paz aí da rua. Se eu não consigo amar, né, aqueles que estão vivendo comigo no dia a dia dentro da minha casa, como eu posso amar meu Pai do céu que se parece distante? Temos que refletir um pouco. Porque tudo vai começar em nós. Tudo que está aqui, gente, ó, organizado, gostosinho, primeiro foi pensado, depois é materializado. Correto. Então nós precisamos começar, né? Quem eu estou captando para mim? Quem está andando comigo 24 horas? Quais são os meus pensamentos? Porque muitas vezes nós jogamos para o outro, né? Que fez isso comigo, fez aquilo. Não. Numa sessão mediúnica nós observamos muito. Ela não me deixa em paz. Eu não quero ela não, mas ela fica só me chamando. Então, cabe a nós, né, educar os nossos pensamentos. Tudo começa nos nossos pensamentos. Quando Jesus, né, pede para nós orar e vigiar, é isso aí. Cabe a cada um de nós construir, né, dias melhores, principalmente mundos melhores, dentro da nossa própria cabecinha. Ô Tadeu, nós já estamos chegando, né, em cima da hora, e essa pergunta não posso calar de jeito nenhum. Jesus. Ainda mais eu não gosto de falar. Minha mãe, quando eu era pequeno, minha mãe disse, esse menino não vai se criar, não fala, né? Mas aconteceu isso. E é possível você crer neste Cristo sem ser religioso? Sim, crer no Cristo sem ser religioso. Sim. É mesmo? É independente. Quer dizer, não precisa a gente ter toda a fé do mundo, não precisa a gente ter... Pelo que você está dizendo que eu acho que o que falta é a gente conhecer esse Cristo fugindo daquela imaginação de que é um santo, de que está lá em cima, certo? Vendo que foi um exemplo para a humanidade, um ser, um espírito elevado que encarnou e vem nos trazer conhecimento que há 2000 anos depois a própria ciência tem dificuldade de decifrar o que ele quis dizer, o que ele quis passar para nós. E aí eu lhe pergunto, e aquele que não acredita em Jesus, que mensagem você poderia dar a essa pessoa para poder ver se ele se aproxima um pouquinho, não como esse Cristo que salva, que isso, que cura, não. Esse ser, esse espírito magnífico. Que conselho você daria para a gente encerrar o trabalho? Que ele possa compreender o seguinte, né? Tudo que está aqui, quem criou? Quem foi que construiu isso que está aqui ao seu redor? Nós não podemos ver o ar, mas nós podemos sentir o ar. Então nós precisamos começar a compreender, né? Por mais que ele não acredite, o dom da vida dele já está dizendo alguma coisa. E você está aqui por quê? Quem foi que trouxe você até aqui? Então, Jesus, as religiões, cada um prega ele de um jeito. Mas tem pessoas que não têm nenhuma religião e têm um coração maravilhoso. Tem um coração amplo para amar. Então, muitas vezes, né, as pessoas... Né, é interessante o que você falou aí agora, porque a gente tem alguns lugares que nós frequentamos, né, levamos o evangelho lá, que as pessoas não querem saber de religião. Não quer. De falar de religião e de igreja, aí a espiritualidade, vocês é muito importante naquele local ali. Porque aquelas pessoas não querem saber de Jesus Cristo, não. E vocês aos pouquinhos, porque tudo que nós vamos realizar, nós primeiro a prece, depois o evangelho. Prece e evangelho, depois vem o resto. Então, a importância, né, assim, que nenhuma das minhas ovelhas se perderão, está aí. Esses projetos como esse aqui, que a pessoa está lá, que não acredita em Jesus Cristo, mas está ouvindo Jesus Cristo aqui agora. Isso é as primeiras chaves, né, do coraçãozinho que está ainda fechado. Quando o Senhor falou, né, daquelas pessoas que não acreditam em Jesus Cristo, que julgam Jesus Cristo, eu acho que é até um processo normal para a gente enxergar essas pessoas, porque é um estado de evolução. E a gente, quem sabe se nós também não já vivenciamos aquele momento ali, e hoje nós estamos em outro momento. Tem uma jovem que se ela sentasse aqui, ela confortava os nossos corações. Confortava, né? Ficava maravilhoso. E ela vai fazer uma cirurgia, e ela perde a voz.
Todo mundo fica contra Deus. Todo mundo contra Deus. Como é que pode Deus... A menina chega aqui confortável. Ela começa a escrever. Os corações, ela não vai agora acalentar. E se esse grupinho menor aqui, são livros, gente. É milhares. A nossa visão para Deus ela é muito limitada. A de Deus é ampla. Muito ampla. É por isso que nós pedimos as coisas a Deus, a Papai do Céu. E nós não recebemos. Ele sabe que nós somos crianças ainda. Criança rebelde. Vamos cair lá na frente, vamos se machucar. E depois vamos perguntar. Mas não. E muitas vezes nós podemos parar para pensar já. Coisas que ele não deu. E nós na frente, ó, agradecemos muito. Porque ia ser a nossa queda. E ele não deu. É o Pai amoroso e bom. Ele dá de acordo com as nossas necessidades. Então, você, encerrando o nosso encontro, você está querendo dizer que cedo ou mais tarde, todos nós vamos conhecer esse Jesus. Seremos anjos. Muito obrigado, uma boa noite. Gratidão. E até um outro dia, se Deus quiser.